Boa noite a todos. Como todos já sabem o motivo que a gente está aqui, na última reunião a Laura pediu a tribuna e trouxe em questão a coisa da saúde pública. E aí ela pediu algumas respostas que a gente não tinha no momento, aí falei com cabeça, né? Falei, cabeça, a Laura queria algumas respostas e passei para ele, até por escrito, para que ele pudesse ver e estudar o que era pedido. Então, aí ele achou por bem que, ao invés de fazer por escrito, que ele viria até aqui para dar as explicações pessoalmente. Até já é de costume do cabeça, ele gosta de falar como ele fala bastante. Lógico que com tranquilidade a gente sabe sempre, mas ele veio para dar a resposta pessoalmente. Então, cabeça, está à tua disposição do microfone. Só para não quebrar muito o protocolo, queria, como é de costume, que o nosso secretário lesse um trecho da Bíblia antes. Desculpa a falha. Jesus se identifica com os pequeninos. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de ser profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Amém. Amém. Agora sim mesmo. Senhor presidente da Câmara, Mário Messias, secretário Ginaldo, senhores vereadores, Clodoaldo, Odilon, Meu, José Francisco e Márcio. A sociedade anônima sempre tem levado, junto com a tribuna, faço aqui também a reverência, levado o nome e as imagens da nossa cidade, como foi feito aí na última terça-feira, na última reunião da Câmara, através de um pedido popular, para que se usasse essa tribuna, senhores e senhoras. Venham a essa tribuna para, como já foi aqui a entrada, responder algumas questões e ser justo, se achar melhor, de uma forma democrática, como teve a oportunidade aí alguém da nossa sociedade que reclamar ou, enfim, levar o anseio, que não seja propriamente uma reclamação, mas enfim, aquilo que ela sentia ou desejava saber do poder público. Então, eu achei bacana vir pessoalmente, porque sempre fiz assim, embora ainda deva para a Câmara Municipal uma resposta por escrito, em virtude do ofício 071, do dia 12 de dezembro, que recebi lá na Prefeitura. Então, diante desse pedido, dessa solicitação, passo aqui então a descrever aqui, na verdade, ler aqui as questões que eram. Pedi uma cópia do contrato que trouxe, mas não tem como entregar. Entrego aqui depois na Câmara. Cópia do contrato. Qual o valor pago mensalmente à empresa? E aí eu até falei com o Marildo e ele acha que essa questão aqui não era nem para a Prefeitura, e pergunta assim, a pergunta por completo. Qual o valor pago mensalmente à empresa e quantas parcelas estão em atraso? Não entendi um pouco, mas aceito a questão que eu estou para responder. Qual é o motivo do cancelamento do contrato? Seria a terceira questão. Quais as providências que a Prefeitura está tomando para a contratação de novos médicos? Se houve a contratação de novos médicos, quais os médicos contratados? Então, vou aqui por etapa dizer que vou apresentar aqui então a cópia, depois vocês vão estar vendo aí. E qual o valor da segunda? Está aqui também no contrato, são R$ 638 mil
ano, dividido em 11 parcelas vencidas já, né? A primeira em 15 de fevereiro de 2012 e as demais até o 15º dia do mês subsequente, de modo que no dia 13 de dezembro agora nós encerramos o nosso pagamento para o Garbim, nesse valor que eu acabei de citar aqui, dando por quitado o contrato com a Garbim. Aí houve por interlocutores da Garbim, talvez achando que não estava justo de uma forma ou outra, inclusive no domingo a doutora Calista ligou para o nosso tesoureiro, contestava, mas é fato, está aqui escrito, nós estamos aqui no final do contrato dizendo que o fórum competente é a marca Nova Parte, não se houver algum, eu não acredito que haja um contrato bem simples, de fácil leitura e de entendimento, de fácil entendimento. Então são 11 parcelas, ou melhor, R$638 mil, contrato total, dividido em 11 parcelas. A primeira venceu no dia 15 de fevereiro e a última no dia 15 de dezembro, já paga. A outra questão era até quando vai o contrato? Não, o contrato por lógica, por se tratar de encerramento de mandato, iria naturalmente até o 31 de dezembro, todos os contratos da prefeitura, não só com a Garbim, mas com todos os prestadores de serviço da prefeitura, em se tratando de final de mandato, vence dia 31 de dezembro. Alguns até antes. Mais uma questão, qual as providências? Todas as providências estão sendo tomadas. Por questão de educação e de respeito, não vou aqui precisar a data, mas nós enviamos um ofício para a Garbim, dizendo que a Prefeitura Municipal não tinha interesse em continuar, embora o contrato seja por tempo determinado. Quando se determina prazo, não se há necessidade de informar. Por questão de capricho nosso amigo, que não houve da parte da Garbim, nós enviamos um ofício dizendo que não havia interesse em continuar. Então, e aí se houve a contratação, ainda não houve contratação, porque na verdade nós temos um contrato vigente com a Garbim. Não posso contratar uma outra pessoa, uma outra empresa, enquanto não encerrado o contrato. Todos os esforços estão sendo feitos para que no dia 1º, como aconteceu quando nós assumimos, há 4 anos atrás, não ficou meia hora fechado no hospital, no dia 1º, a 0 hora do dia 1º, ou 1 minuto do dia 1º daquele ano de 2009, nós já estávamos no hospital aberto e atendendo. A mesma coisa vai acontecer agora. O que está acontecendo, na verdade, está aí o nosso secretário de Saúde, Manuel, e o Toninho, que é nosso diretor lá, e conhece o nosso sofrimento no último ano com essa empresa. Não estou falando do médico, estou falando da empresa. Que deixou, por exemplo, amanhã, se vocês for na porta do postinho do hospital, vocês vão ver lá, tal médico não vai comparecer amanhã. Isso aconteceu durante o ano todo, nesse período. No mês de agosto, o médico, representante dessa empresa, o Dr. Gal, me ligou na terça-feira dizendo que quarta não atenderia mais o PSF. Tudo isso está aqui em contrato. Como temos aqui um regime da boa convivência, não executamos, não brigamos e aguardamos para que ele voltasse. Se vocês procurarem nesse contrato, resta aqui, que é atendimento 24 horas, nós não temos médico no hospital durante o dia. Então já começou a não cumprir o contrato. Aí assumo aqui uma falha de não ter cobrado isso. Se você for perguntar quem é o outro médico, o doutor Fernando, desse contrato, ele já vai dizer que não atende mais. Então isso aconteceu várias vezes. É um excelente médico, Glauber, salvou aqui muitas vidas, como foi dito aí no Facebook da vida aí, mas não cumpriu o contrato. Eu não posso, assim, para agradar uma meia dúzia da população, ou mais, até porque ele é, na verdade, um bom médico, que salvou vidas, e deixar os demais em perigo. Essa semana, por exemplo, domingo, no horário da missa, o Cido Marciano, uma pessoa conhecida da população, me ligou e não estava sendo atendido. Concordo com a maioria das ligações, e eu entendo também os dois lados, porque eu digo que na saúde todos trabalham no limite. Quem não ficaria numa situação de bravo ou qualquer coisa parecida, chegando no hospital e não tendo atendimento? Todos ficariam, eu também.
Mas a situação da saúde fica por parte daqueles que nada tem problema psicológico, são várias pessoas. Se você for no posto de saúde, a alternância de pessoas é muito pouco. A maioria dos atendimentos não são poucos, só para um número pequeno para vocês, é que na administração anterior atendia de 450 a 750 atendimentos no mês. Nós chegamos a atender 1.883 pessoas. Tudo no hospital? Não. Porque na verdade, na administração anterior nós não levávamos Curitiba. Você não vai achar uma pessoa aí, uma meia dúzia feita de cirurgia bariátrica, como nós fazemos hoje, leva a pessoa para consultar, leva isso, leva para aquilo. Em Curitiba, nós não tínhamos em Biporã, nós não fazíamos oftalmologia em Londrina. A saúde cresceu muito. Com o crescimento da saúde, cresce o número de consulta, cresce o número de receita, cresce, porque cresceu demais. E a saúde, nesse aspecto, é verdade. Hoje não está aqui o Geraldo, que reclamou da saúde 4 anos. Inclusive o Glauber ocupou aqui essa tribuna para se defender do Geraldo. Porque o Geraldo dizia que naqueles dias que ele denunciava aqui, o pessoal de Nova Fátima estava indo para o Moinha ser atendido e o Glauber não atendeu a pessoa. E aí o Glauber passou a fazer uma busca para achar o nome da pessoa. Até hoje nós não achamos. No último dia aqui ele defendia a Garbinha e o Glauber como se fosse o rei da cocada. Então eu peço assim a vocês, fiquem tranquilos, o contrato está aqui, tudo muito transparente. Nós temos hoje uma comissão, ou melhor, me ajuda aí, Manuel, a nossa saúde tem hoje o Conselho Municipal da Saúde, em que é presidente o pastor Gilberto. Tudo muito claro, as reuniões acontecem, todas as pessoas são convidadas, a comunidade é convidada, as autoridades são convidadas, isso tudo com um documento assinado que convida as autoridades, enfim, da sociedade civil constituída, Ministério Público, juiz, prefeitura, o Conselho Tutelar, vereadores, são todos convocados e convidados para comparecer. Infelizmente, uma meia dúzia de pessoas comparece, e isso é verdade, e não é só na saúde, isso funciona na educação, funciona na administração geral, nas prestações de conta, o povo não participa. Eu tenho cobrado, que o Lazinho não está aqui, a oportunidade de prestar conta em todos os lugares. Inclusive, procurei o Lazinho, se ele tivesse, poderia sustentar o que eu estou dizendo. Lazinho, me dê a oportunidade de prestar conta para você, o que eu estou fazendo, lá junto com o grupo de jovens deles, que é uma turma grande. Pedi isso para o Lazinho, não foi uma vez, foi mais que uma. Pedi isso nas escolas, tive, por exemplo, na aula da Leila, tive na escola pedindo oportunidade e oferecendo projeto para que a gente pudesse levar a nossa questão de conta. Enfim, nós temos hoje tentado, eu falo, olha, tenho tentado prestar conta, e até parei. Mas nas formaturas de pré-escolar, quem foi nas formaturas sabe, eu não perco uma, eu não perco um projeto, um proerd, eu não perco nada. Todo lugar eu tenho que prestar conta. Então estou vindo hoje aqui para prestar conta disso para vocês e dizer que o contrato é isso aqui, ele está na internet, lá no site do Tribunal de Contas, não tem nada aqui que seja estranho. O valor do contrato é 608 mil. Quero fazer aqui um convite para o Glauber, para que ele continue como médico de Nova Fátima, não para administrar, porque me parece que ele está administrando a saúde. Tem Arapongas, tem Londrina, tem Cornélio, inclusive tive notícia essa semana, esse oficial não quis nem falar, que me parece que ele está fechando ou fechado de Cornélio. Não sei se é real, mas tem ali, tem CIS, tem isso, você pode ver que está no carro dele. Então ele cresceu demais, o Glauber. E eu torço para que ele tenha sucesso. Um ótimo médico, e eu estou aqui fazendo um convite a público, e aqui na presença da Câmara, para que o Glauber continue em Nova Fátima, para que ele fique aqui sendo médico em Nova Fátima, e que deixe a administração, para que a gente possa ter o Fernando, que não está mais na cidade, para que a gente possa ter a Clarice, que tem tanto compromisso no Rio Grande do Sul, foi de viagem, uma pessoa consegue furar fácil o pneu do carro. Liga lá para o Manuel, e o Toninho daí furou o pneu do meu carro, aí não veio amanhã. Então é isso que eu queria falar para você, que fique tranquilo, que a saúde vai continuar, nós não vamos parar, nós desenvolvemos, a nossa saúde cresceu, e cresceu de uma forma tão grande, que fica difícil administrar as receitas dos exames. Eu falo que nós praticamos aqui, desde março deste ano, até antes, o Toninho pode falar, até falava de fila zero no exame. Aqui, olha, eu vou citar o nome, o Zé Carlos, irmão do Davi. Esse menino trincou o pé, ele foi a Cornélio, fez um exame de raio-x, e depois ele achou que não ficou bom, ele voltou a repetir. O Marne, que trabalhava comigo lá na correfação, fez uma série de exames, e falava, esse exame é tudo concordo, voltou lá e fez tudo de novo. Quando nós assumimos a prefeitura, tinha exame, está aqui o pessoal da saúde, ó,
6 meses e inclusive exame de 2 anos na gaveta. Então a saúde cresceu no hospital. Eu digo para vocês que é uma responsabilidade muito grande nossa e que nós assumimos essa responsabilidade. Prova disso aí é a Rose, de quantas vezes, está aqui a Regina, de quantas vezes eu fui no hospital que as pessoas não atendiam e estava lá eu, junto com as pessoas cobrando do médico. Quantas vezes? Não foi uma. Então isso prova a nossa responsabilidade com a saúde, e tenha certeza. Se o Glauber não quiser continuar aqui, ele não está tão longe como disse o Geraldo, porque é todo dia. Todo dia. Eu tenho na prefeitura declarações de 10 pessoas, são pessoas idôneas da cidade, dizendo que não viajavam a Londrina porque não conseguia andar no transporte. Era quase que um camburão, desculpa a expressão, e viajavam lá 14, 16 pessoas. E naquela época tinha um senhor, eu vou aqui dar nome, não me lembro o nome, mas a Penha, eu morava com a Penha cuidava do senhor, ele teve câncer na boca. E exalava uma dor muito forte. E as pessoas não conseguiam viajar naquele carro. Março de 2009, um sofrimento de longa data, 10 anos. Esses carros em março de 2009, assim que nós assumimos, compramos um ônibus. Quem foi? Os caras que compravam um ônibus usados, aqui a comissão era formada pelo Clodoaldo, se me faz memória, e o Geraldo Souza fazia parte da comissão. Compraram um ônibus que o prefeito não participou da compra, porque jamais participei de compra de carro usado. Sempre que nós compramos um carro usado, tem uma comissão dos vereadores que cuida disso para não envolver. Fomos lá, tomamos uma atitude, colocamos um ônibus em condições de viajar perfeitamente, e toda manhã, 5h30 da manhã, tem um ônibus tocando para Londrina. Então, aqueles que acharem que o Glauber é um grande médico que pode solucionar seus problemas, nós estamos aqui assumindo o compromisso de continuar levando Londrina. E se ele tiver a vontade, a disposição de nos atender lá, abra um espaço para que ele seja conveniado do nosso hospital para continuar atendendo o nosso povo. Faço isso sem problema nenhum. A Rose talvez ache que não, mas a Rose veio para cá numa situação diferente também, vou falar. E depois você tem o direito de vir aqui, vou responder. Porque está chacoalhando demais a cabeça lá, e uma pessoa de fora e veio aqui de favor da irmã. A irmã dela ligou um dia para mim, família muito conhecida nossa, de amigo, e aí pediu para que a gente desse uma situação de Rose trabalhar. E ela trabalha até hoje no nosso quadro, embora tenha sido demitida pelo Márcio Santos no período, mas eu achei que era uma pessoa que somava na nossa saúde, e eu fui lá e trouxe ela de volta, e ela está hoje com a gente até nesse momento. Tivemos nesse período, no mês de setembro, agosto, por aí, mas em agosto, demitido 2 meninas do quadro de funcionário do Glauber, que é a menina da Silvia de Souza, que está demitida, entendeu a memória, e a Pavana. Ele me ligou, era cerca praticamente 11 horas da noite, eu viajava para Curitiba naquele dia, e em Campo Largo eu atendi o telefone dizendo para ele que não demitisse, que soaria como perseguição política, porque aquelas pessoas não trabalhavam com nós na eleição, como mencionou aqui o vereador que acaba de chegar, e o Glauber não fica por causa de eleição. Então, tudo isso é feito. Vocês fiquem tranquilos que a saúde vai continuar, se não com este médico, se ele aceitar, ele pode vir aí, nós vamos fazer um acerto com ele. Não me procurou um dia sequer, depois que eu enviei esse ofício para ele, ligou para o Wagner, ligou para o Osmar, mas para mim não ligou. Tem uma gravação dele, o dia que ele falou no hospital, que o hospital estaria fechado e ele não pode fechar, porque ele recebe recurso federal lá também, não pode. Só pelo contrato que ele tem com o SUS, ele já não poderia fechar o hospital. Ele não poderia. Ele teria o hospital aberto e manter lá, se fosse R$1 de recurso federal, ele está aberto o hospital. Isso não é um compromisso do governo federal, recurso federal. E ele me ligou, bravo, dizendo que ele estava atrasado o pagamento, e realmente, naquele dia, 11 horas da manhã, estava no gabinete, e eu precisava falar com ele, eu ligava para ele, fazia uma semana que eu ligando para o Glauber, ele não me atendia, porque eu pedia para ele voltar a trabalhar, e ele não me atendia, aí pedi para o Osmar que fizesse só 50% do pagamento. E o Osmar fez só 50%. Às 5 da tarde, ele me ligou, e aí eu expliquei para ele por que eu não estava pagando naquele dia. E aí ele pediu desculpa, e tem uma gravação que está no telefone do Wagner, se quiser ouvir, tiver um dispositivo que possa ouvir, está ali a gravação. Ele pediu desculpa, que o que ele tinha feito não era certo, e realmente ele tinha abandonado o PSR, que era uma obrigação dele, e enfim, gravaram uma semana depois, ele foi e não voltou mais. Então eu não tenho nada contra o Glauber, pelo contrário, um excelente médico, não tive a oportunidade, graças a Deus, de necessitar dele nessas condições. Eu faço um tratamento sim Londrina, como diz o Facebook, mas faço pelo SUS, é um tratamento que
nem teria particular, o remédio que eu recebo aí na farmácia básica, como todos recebem, que é um remédio cedido pelo SUS. Sou muito bem tratado. Só para vocês terem uma ideia do que é o tratamento do SUS, que a minha mulher tem um médico e fez catarata pelo SUS. A minha mãe fez particular, que deve ter pelo SUS, está com problema no olho até hoje. Então o SUS é um espaço muito bacana, todo o atendimento. E eu até citei como exemplo, e aqui não vou dar nome porque fica ruim, de duas famílias, vamos dizer assim, dos ricos da cidade, teoricamente ricos, na verdade, não são tão ricos assim, e que estavam com criança internada, com aquele envelope desse tamanho embaixo do braço, e as crianças internadas ali. Eu cheguei na prefeitura e comentei com o Osmar, e comentei já com várias pessoas que nossa saúde está quebrada. Porque na verdade a nossa saúde é para atenção básica. Nós não temos que estar fazendo, sabe, coisa do plano. Isso não é nós que fazemos. Nós temos a obrigação de fazer o atendimento básico, que é chegar ali, um encaminhamento, e é por aí que funciona o SUS. Mas nós fizemos, nesse período aí, muita cirurgia, enfim, fomos atrás e demos um atendimento que todos que chegaram no posto tiveram condições de fazer exame. Gastamos tanto na saúde que tivemos dificuldade de pagar a Santa Casa, que na verdade é a linha mestre da saúde, nossa Santa Casa. Então eu quero aqui, presidente, inclusive, se alguém quiser fazer uma questão que não envolva um debate, uma questão, uma pergunta, se quiser fazer, eu estou disposto aqui a responder. Se alguém quiser saber de um contrato, alguma coisa que tem direito,